a ouvir novamente: Jesus é o Messias. Quando nós lemos em João capítulo de número 1, nós vamos encontrar um outro elemento que vai nos fazer pensar sobre essa questão da incredulidade, de ser desacreditado. João capítulo de número 1, verso de número 46. O texto diz que uma outra pessoa desconfia do ministério de Jesus. Isso por quê? Por causa da sua procedência. E veja só o que o texto diz. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Alguém foi a este homem chamado Natanael, este alguém chamado Filipe, e disse: olha, Natanael, há um homem que eu conheci, e esse homem é o Messias, é o enviado de Deus. E qual é a sua procedência? De onde ele veio? Ele veio de Nazaré. Ele é nascido lá nessas regiões e veio de lá. E a resposta de Natanael foi a seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Perceba que o fato de Jesus ter sido desacreditado também tinha a ver com a sua origem, uma origem humilde para uma obra grandiosa. Quantas pessoas desacreditam ou não acreditam que Deus pode pegar algo humilde, pequeno, sem valor e constituir uma grande obra? Isso aconteceu com Jesus. Será que alguém nascido em Nazaré pode fazer diferença no mundo em que nós vivemos? Foi a questão, foi a pergunta de Natanael. A incredulidade quanto ao ministério de Jesus era causada por dois fatores. O primeiro, o preconceito. O que é o preconceito? É quando eu faço um julgamento antes. Não conheço, não vi, mas eu já crio uma imagem daquilo e acho que é aquilo. Tenho isso como verdade, me apego às minhas concepções, me apego às minhas conjecturas e digo: esta é a verdade. Pode, por acaso, vir algo bom de Nazaré? Natanael é a imagem do preconceituoso, daquele que faz um julgamento sem conhecer, sem ver. Por isso, Filipe deu o remédio, deu a solução para o preconceito. Venha e veja. Você tem que comprovar, você tem que conhecê-lo. Só assim você poderá dizer se vem ou não alguma coisa boa de Nazaré. Venha e veja. O segundo fator é a ignorância. E ignorância aqui lê-se ausência de conhecimento. É quando alguém sem conhecimento não consegue acreditar. De fato, não vai acreditar. A ausência de conhecimento não possibilita que alguém seja crédulo em algo. Nós precisamos conhecer, precisamos nos envolver, precisamos ter um mínimo de informações para crer em algo. A ignorância é um dos fatores. Com respeito ao preconceito, Jesus combateu veementemente o preconceito durante todo o seu ministério. A parábola do bom samaritano é um exemplo disso. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo de número 10, verso de número 29 a 37, dizendo que um homem caiu na mão de salteadores, foi espancado e ficou jogado lá no chão. O sacerdote levita passou pelo mesmo caminho onde esse homem estava lançado no chão e não prestaram ajuda. De repente veio um homem pelo caminho, samaritano, e a palavra samaritana ela tem um significado muito forte para estudar sobre preconceito na Bíblia, porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Os samaritanos eram considerados um povo misturado com nações que não faziam parte dos escolhidos de Deus. Samaritano era uma gentinha qualquer, era um povinho qualquer. E Jesus usa a imagem do samaritano e diz o seguinte: vinha por este caminho samaritano, viu este homem lançado no chão, machucado, cuidou das suas feridas, colocou sobre o seu animal, levou até uma estalagem, pagou a conta
e ainda fez um pacto dizendo: se porventura ele lhe custar algo mais, depois a gente acerta isso. E Jesus então termina essa parábola dizendo: qual destes homens lhe parece ser o próximo deste homem? O bom samaritano é o próximo daquele homem que estava ferido. Jesus usa a imagem do samaritano contrapondo com a imagem do levita e do sacerdote, que eram judeus, que eram homens que viviam sob lei, obedeciam às leis, cumpriam as leis para agradar a presença de Deus. Eram religiosos, alimentavam a sua religiosidade todos os dias, viviam no templo, aprendendo sobre Deus, e mesmo assim, ao ver alguém lançado no chão, machucado, não prestaram ajuda. Mas um samaritano, rejeitado, desprezado, prestou ajuda. Esta parábola tinha como objetivo levar as pessoas a refletir sobre o perigo do preconceito, daqueles que rejeitam e acham que Deus não contempla e não usa as pessoas que, perante a sociedade, estão à margem do convívio social, à margem do convívio religioso. Nós encontramos também em João capítulo de número 4, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E nesse encontro, Jesus traz à vida desta mulher a salvação. E pasmem, a mulher samaritana se tornou a primeira missionária da Bíblia Sagrada. Porque logo depois que ela teve um encontro com Jesus, você sabe o que ela fez? Uma mulher que estava solitária, tirando água do poço, sozinha, porque não se misturava com as demais pessoas da sociedade, ao ouvir a pregação de Jesus e ser alimentada pela presença de Jesus, ela sai, volta à sua cidade, agora sem medo, agora sem culpa, agora sem condenação sobre si. Ela sai gritando na rua e dizendo: vinde e vede um homem que falou sobre toda a minha vida, porventura não é ele um dos profetas, ou alguém enviado de Deus? Aquela mulher saiu anunciando o Evangelho e falando sobre Cristo. Quando Cristo menos espera, uma multidão se reuniu à sua volta. Quem foi que convocou a multidão? Mulher samaritana. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e a salva e quebra as cadeias de culpa e condenação, provando que ele é totalmente contra o preconceito, a discriminação, a rejeição. Pelo contrário, Jesus inclui em seu ministério todos aqueles que são rejeitados. E mostra que de onde as pessoas não veem possibilidade, ele vê possibilidade. Para vocês terem uma ideia, no Talmud está escrito o seguinte: que eu nunca venha olhar para um samaritano. O Talmud, queridos, era usado pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus e todos aqueles que eram judaizados. Olha como o samaritano era rejeitado. No Talmud dizia que eu nunca venha a olhar para um samaritano. Porque só o fato de olhar para um samaritano significava tornar-se impuro também. Imagine você olhar para uma samaritana, sentar-se com ela, conversar com ela, saber sobre a vida dela e ainda favorecê-la com a salvação da parte de Deus. Que coisa horrível e contrária ao que os judeus acreditavam. O ministério de Jesus era desacreditado porque Jesus entendia que o preconceito não cabe onde a graça chega. O ministério de Jesus foi desacreditado porque Jesus combatia veementemente a rejeição dessas pessoas.
Jesus pregava o amor incondicional. Certa feita, Jesus chama os seus discípulos e envia os seus discípulos a um pequeno vilarejo de samaritanos. E os seus discípulos vão. Quando voltam, 2 dos discípulos de Jesus, um chamado Tiago e outro chamado João. Você sabe o que eles falaram para Jesus? Jesus, nós fomos lá nesse vilarejo e eles não quiseram nos receber. Podemos orar a Deus agora e pedir que desça fogo do céu e mate todo mundo? Vocês estão ouvindo falar sobre Tiago e João, 2 discípulos de Jesus. Eles foram a esse povoado uma vez só. Uma vez só. Dá a entender que até mesmo os discípulos de Jesus tinham dificuldade de se relacionar com os samaritanos. Tinham dificuldade de entender que os samaritanos também estavam na agenda divina e que Cristo iria salvá-los também. Os discípulos não estavam entendendo isso. É como se eles tivessem dito assim: quando Jesus chamou e falou, olha, vocês vão pregar nesse vilarejo dos samaritanos. Quem sabe eu ouvi um cutucou o outro e falou, quem sabe um deles disse, tá, a gente pode até ir. A gente pode até ir lá e pregar. Mas se rejeitarem a gente, tem que haver uma punição. É como se eles já tivessem ido para lá com uma expectativa. Os discípulos de Jesus tinham dificuldade de entender que samaritanos também estavam na agenda divina. Pregaram uma vez. Você sabe quando você prega para uma pessoa durante 10 anos, 20 anos, falando a mesma coisa e ela não corrige a sua vida? Dá raiva, não dá? Às vezes dá vontade de pedir para descer fogo do céu, né? Quando é muito tempo, né? Você está fazendo a mesma coisa há muito tempo e as coisas não acontecem, não mudam, e a pessoa não se corrige, continua com os maus hábitos e vai indo. Aí tem hora que a gente fala daquela ira santa, né? Mas no caso de santa não tem nada. No caso deles, meu querido, meus queridos, no caso deles, eles pregaram uma só vez lá. Uma só vez. E já queriam pedir a Deus que descesse fogo do céu e matasse todo mundo. O ministério de Jesus estava cercado de pessoas preconceituosas, que tinham dificuldade de entender que todos estavam na agenda divina e como essas pessoas poderiam levar a mensagem do Evangelho se elas vivem aprisionadas por tantas concepções e preconcepções que vão contra a graça divina. Trazendo para a nossa realidade, quando nós falamos sobre preconceito, discriminação, a gente é tentado a associar isso à nossa situação na sociedade, no nosso país. E pensamos logo na seguinte situação: nós fomos rejeitados e somos rejeitados. Ou somos rejeitados por sermos protestantes, ou somos rejeitados por sermos homossexuais, LGBTQI+, a sociedade não quer, a sociedade não presta, para a religião não presta. Nós somos tentados a pensar só nesse viés. Mas eu quero chamar uma reflexão um pouco mais profunda nessa manhã. Jesus enfrentou problemas de preconceito, e o que gera incredulidade é preconceito. Jesus enfrentou problemas dentro do seu ministério. Você sabe o que significa isso? Trazendo para a nossa realidade, o preconceito não é só de lá para cá, não. Às vezes é daqui, com quem é daqui mesmo. É um absurdo dizer isso, mas nós já ouvimos, por exemplo, há pessoas que têm problemas sérios em entender os transexuais. E não entender é uma coisa, mas não querer entender é outra. E há transexuais que não gostam
de se relacionar com homossexuais. E vice-versa. Há uma luta, há uma guerra, há um desafio. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas são rejeitadas por todos os motivos, ou pela idade, ou pelo peso, ou pelo tamanho, ou pela cor, ou pela sexualidade. Saiu uma matéria essa semana falando sobre os gays gordinhos, como são rejeitados no mundo aí dos gays bombados, né? Os gays fortinhos, né? Corpo sarado, como eles são rejeitados. Ou seja, uma luta interna também. A todos os dias nós estamos lutando com coisas que vêm de fora, mas também com situações que estão presentes no nosso meio. O sexismo não pode existir. O que é o sexismo? Mulheres para um lado e homens para o outro. Nós temos a nossa força feminina, nós temos a nossa força masculina. Isso não pode existir. Sexismo não compete a quem é cristão. A Bíblia nos chama a sermos um em Cristo Jesus. Nós não compramos uma bandeirinha e dizemos, olha, eu sou de tal time. Isso aconteceu na igreja de Corinto. E sabe o que o apóstolo Paulo falou? Alguém chegou e disse, eu sou de Apolo. Eu sou do fulano de tal. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Cada um tinha um time. As panelinhas foram se formando, os grupos foram se formando. Paulo traz uma exortação dizendo, não é assim que funciona a fé. Nós somos um só corpo, queridos. Nós temos que ser um em Cristo Jesus. Jesus combateu fortemente isso, porque os discípulos precisavam entender o significado de unidade. Graças a Deus. Que depois nós encontramos. Aleluia. Graças a Deus por isso. Nós encontramos João voltando a Samaria. E quando ele voltou a Samaria, ele não pediu mais para descer fogo sobre aqueles que não queriam ouvir. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 14 a 17, a Bíblia diz que João voltou a Samaria. Lá onde ele pediu para Deus descer fogo e consumir todo mundo. E quando ele voltou, Jesus já tinha morrido e operado na vida dele e na vida de todos os demais apóstolos e discípulos. Quando ele voltou a Samaria, ele foi pregar o Evangelho novamente. E agora ele foi com o coração dilatado de amor e graça para falar do Cristo morto e ressurreto. Graças a Deus, porque ele se dispôs a ser transformado, porque só se vence o preconceito quando nós abrimos mão daquilo que nós achamos que é a verdade, daquilo que nós achamos que é o correto, e entregamos a nossa consciência a uma transformação profunda e verdadeira que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Queridos, o preconceito gera incredulidade. Alguém pode deixar de crer em Jesus só por supor que dele não vem nada de bom. Alguém pode deixar de vir a esta igreja só por supor que Deus não está presente aqui. E que uma igreja que acolhe o público LGBT não tem a presença de Deus. Você sabe que nós já ouvimos coisas do tipo, pastor, eu achei que eu ia chegar na igreja e encontrar um globo com aquelas luzes, assim, cheio de luzes, um ambiente escuro, e que ia estar todo mundo bebendo e dançando, porque é uma igreja que acolhe o público gay. Mas você está achando que não? Nós somos uma igreja. Não, mas é porque gay costuma ser descolado, gay costuma gostar disso, gostar daquilo. Eu falo assim, não, nós somos cristãos. Nós podemos até gostar dessas coisas, mas ali é uma igreja. Ali nós estamos para adorar a Deus, ali nós estamos para buscar a presença de Deus. Há pessoas que deixam de vir só por supor as coisas, só por achar que, eu penso que,
se nós não rendermos a nossa consciência à transformação que o Espírito Santo pode promover em nós, nós não seremos crédulos na obra que Jesus está fazendo. E agora eu trago para uma outra situação, e quando estamos na igreja e não conseguimos crer que essa igreja tem potencial, tem condições de fazer a mesma obra, ou de fazer trabalhos tão grandiosos quanto qualquer outra igreja. Quando sempre nos sentimos diminuídos, pequenos, com a visão do gafanhoto, Números, capítulo de número 33, salvo me engano, a Bíblia diz que o povo chega à terra de Canaã, e foram os espias para espiar a terra e trazer o relatório. E quando trouxeram o relatório, você sabe o que eles disseram? A terra realmente é boa. Deus não mentiu. A terra mana leite e mel. Para carregar um cacho de uva é necessário mais de um homem. Pensa o tamanho dessa uva. A terra é boa. Mas aí vem o porém na vida de muitos cristãos. Porém, nesta terra habitam os gigantes. E nós, diante deles, nos vimos como gafanhotos. Alguém xingou eles de gafanhotos? Ninguém. Nenhum gigante xingou eles de gafanhotos. Eles se sentiram como gafanhotos. Gafanhotos ou gafanhotos? Eles se sentiram. Sabe que às vezes na fé acontece a mesma coisa? Nós é que não vemos o potencial. Nós é que não sentimos. Nós é que não temos coragem. Tudo está bom do jeito que está. Ai, para que mexer nisso? Ai, para que fazer isso? Vamos ficar quietinho, já está tão bom desse jeito. Pessoas que não aceitam desafios, pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem crer, no mínimo. Sempre respaldados no seguinte argumento: não, eu gosto de ter o pé no chão, eu gosto de ter o pé no chão. Nós precisamos ter o pé no chão, sim, mas com os pés no chão. Nós precisamos crer que coisas impossíveis podem acontecer. E se tivermos que trabalhar por isso e fazer por isso, nós temos que fazer. O ministério de Jesus não parou quando alguém disse: eu não acredito em você. O ministério de Jesus não parou quando alguém disse: será que vem alguma coisa boa de lá? O ministério de Jesus não parou por causa disso. Você sabe por quê? Porque Cristo era convicto de onde veio, quem era, o que tinha que fazer e para onde iria. E nós, será que temos nutrido essa mesma convicção? De onde viemos, quem somos, o que temos que fazer e para onde iremos? O reverendo Israel esteve conosco aqui no ano passado e ele disse uma coisa muito interessante com respeito ao livro do Apocalipse. Há muitos cristãos que estão esperando ardentemente que a igreja vá para o céu. Mas o livro do Apocalipse nos mostra que Jerusalém descendo à terra. E ele falou sobre uma outra perspectiva. Todo cristão precisa viver a sua vida aqui e constituir essa vida e viver bem. E eu complemento com um estudo que eu trouxe aqui na igreja dizendo: entre o céu e o inferno tem a terra e você está na terra. E como você está construindo a sua vida aqui? Será que a sua expectativa é só morrer e ir para o céu? É simplesmente ver a glória de Deus, que Jesus venha e salve a todos? Nós não podemos viver a vida cristã na expectativa de morrermos e encontrarmos com Deus unicamente. Precisamos viver em fé nesta terra, conquistando, lutando. Eu costumo dizer, tinha uma expressão que a gente usava um tempo atrás, não estou morto. Acho que nem usa mais. As pessoas falavam as coisas e falavam: não estou morto. E por que a gente usava essa expressão? Porque há pessoas que são mortas vivas, são zumbis.
Pessoas que têm dificuldade em se mover e fazer as coisas porque têm medo, são aprisionadas. O que vão dizer, elas sofrem até por aquilo que ela acha que as pessoas vão dizer. Nós já tivemos uma situação em que alguém trouxe um visitante e a pessoa nem está mais conosco e disse o seguinte: pastor, eu fiquei preocupado porque eu achei que a fulana de tal ia achar isso, ia pensar isso, ia achar aquilo. Eu falei, calma, você está sofrendo pelo que você acha que ela vai pensar? Deve ter tempo demais na vida, né, gente? Sofrer por aquilo que eu acho que as pessoas vão dizer. Nós não podemos fazer isso, queridos. Deixa as pessoas tirarem as conclusões que quiserem, pensarem o que quiserem, mas nós não podemos ficar tentando achar palavras e pensamentos aonde não tem, aonde não existe. E o que é que as pessoas vão dizer com respeito a isso, aquilo? Não me interessa. Viva e deixe as pessoas viverem. Senão a gente fica se estressando. A fé, essa credulidade, ela vem sobre nós quando nós nos livramos dessas amarras, desses medos, desses preconceitos. Nós precisamos acreditar e nos mover sobre aquilo que acreditamos. Cristo fez isso em seu ministério. Ele era convicto. De onde veio? Quem era? O que tinha que fazer? E para onde ia? Nós precisamos ter essas 4 convicções em nossa vida. A falta de conhecimento pode ser resolvida. Se a falta de conhecimento gera incredulidade, ou seja, aquilo que eu não sei, eu não posso crer naquilo que eu não sei, isso é fácil de se resolver, é só conhecer. A falta de conhecimento pode ser resolvida. E a falta de conhecimento. Jesus, quanto a isso, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade, a falta de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus nos conduz a erros crassos na fé. O que são erros crassos? São aqueles erros assim, notórios, grandiosos, prejudiciais. São erros crassos. A falta de intimidade com a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 22, verso de número 29. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando não conhecemos, nós cometemos erros. João Wesley, fundador do movimento metodista, era chamado como Homo Unis Libri, que significa homem de um só livro. Porque segundo João Wesley, doutor, João Wesley era das mentes excelentes da sua época. O padrão objetivo de espiritualidade genuína só é gerado pela palavra de Deus. Eu posso ler todos os livros do mundo, mas se não me relaciono com a palavra de Deus, eu jamais terei uma espiritualidade genuína e compreenderei quais são os planos de Deus. O conhecimento nos liberta por meio da verdade. A expressão conhecereis a verdade, ela não diz respeito a apenas ler esta verdade, mas a um relacionamento tão íntimo que é comparado ao relacionamento, o verbo conhecer, é comparado com o verbo ter relação sexual. Porque o verbo conhecer no Antigo Testamento, ele era usado nesse sentido. Fulano de tal conheceu a ciclano. Quando você vê no Antigo Testamento escrito conheceu, é nesse sentido, é de ter relação sexual. Quando Jesus diz conhecereis a verdade, o peso é o mesmo. Não é apenas uma vista, não é apenas uma olhada meio que en passant, não é uma olhadela. Jesus está nos chamando a um relacionamento íntimo com a sua verdade. Só seremos libertos pela verdade quando nos relacionarmos intimamente com ela. E creia nisso, a verdade fere. A verdade machuca.
mas ela mesma sara e produz vida. Esta descoberta nos livrará do preconceito e, consequentemente, da incredulidade. Só estaremos livres do preconceito e da incredulidade quando, de fato, nos relacionarmos intimamente com a verdade, seja ela a verdade bíblica, seja ela a verdade pessoal, seja ela a verdade do dia a dia. Nós não temos como falar sobre algo com propriedade se não pesquisarmos, se não estivermos dispostos a ouvir, se não estivermos dispostos a discutir, se não estivermos dispostos a questionar e a ouvir a resposta. Para sermos crédulos, precisamos nos libertar das amarras do preconceito e da preguiça. Da preguiça de quê, pastor? Da preguiça de pesquisar, da preguiça de refletir, da preguiça de estudar, da preguiça de ponderar. É incrível como esse mal, e parece uma coisa demoníaca, esse mal tem tomado conta de muitas pessoas, pessoas que são extremamente preguiçosas. Conseguem passar 30 minutos, 20 minutos, vendo vídeos e lendo coisas na internet. Quando recebem um texto sério, não, esse texto está grande demais, você vai deixar depois. Tome muito cuidado com isso. A falta de conhecimento nos leva à ruína. E nós precisamos nos esforçar para entender e compreender o que está à nossa volta e com o que nós nos relacionamos, porque senão nós jamais nos livraremos das amarras do preconceito, dos ranços, das coisinhas que nos ensinaram. É muito fácil receber tudo pronto, né? E trazer tudo que nós recebemos pronto para o nosso dia a dia. Isso aqui estava prontinho, eu recebi e trouxe, né? Estou vivendo isso porque eu acho que esta é a verdade. Queridos, se nós não buscarmos em Deus uma vitória sobre a preguiça de ler, de pesquisar, de estudar, de refletir, nós não conseguiremos a maturidade espiritual que precisamos. Por várias vezes nós temos embates e enfrentamentos com pessoas que dizem: não, eu aprendi assim lá não sei aonde. Eu falei: mas está errado. Não, mas me falaram que era assim. Está errado. A Bíblia não diz isso, o ensino não é esse. Cristo não ensinou isso. Não está na palavra. Está sim, pastor. Não está. Nós precisamos de uma disposição mental para um crescimento espiritual, de convicção de quem somos, de onde viemos, o que temos de fazer e para onde nós vamos. E só conseguiremos isso se houver esta abertura. O conhecimento nos liberta e liberta por meio da verdade. O fato de sermos desacreditados não pode ser determinante para que paremos de lutar. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu venho de um histórico familiar em que boa parte do meu aprendizado foi a história de vida da minha mãe. E essa história de vida, ela marcou tanto a minha trajetória, a minha fé, porque eu ouvia minha mãe sempre dizendo: levante cedo, trabalhe, estude e não perca oportunidades. Agarre as oportunidades. E não desista diante dos empecilhos. E uma coisa que eu aprendi é que se nós paramos de ter objetivo, nós morremos na fé. Paramos de traçar metas, nós morremos, nós deixamos de fazer. Nós deixamos de nos mover aquilo que é a verdade da vida espiritual. Fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Por isso quem não sonha me preocupa. Por isso quem não planeja me preocupa.
Por isso que não tem expectativa me preocupa. Porque a fé, ela se move em expectativas. E nós vamos caminhando, nós vamos trilhando. E vai dar tudo certo, pastor. Tem algumas coisas que não vão dar certo, não vão funcionar. E por isso nós vamos parar? Não. A gente levanta, cambaleia, sacode o pó, quebra as cadeias e continua a caminhada. E vamos traçando novos objetivos, e vamos indo, novas perspectivas, e vamos indo, e vamos caminhando, e vamos caminhando. Uma coisa é certa, queridos. Quando nós estamos nessa caminhada, nós somos aperfeiçoados. Nada pode nos impedir. Eu termino essa palavra com uma pequena história de um garoto que amava judô e sempre pediu ao seu pai para ter aulas de judô, e o seu pai não deixava. Um certo dia esse garoto sofreu um acidente, e nesse acidente ele perdeu o braço direito. E o seu pai, vendo que o filho estava muito triste de ter perdido o braço, resolveu lhe conceder esse pedido: meu filho vai fazer judô, nem que seja para ele se animar um pouco. Lá o professor, eu vou orientar o professor e dizer a ele: o meu filho sofreu um acidente, perdeu o braço, mas passe para ele exercícios que ele consiga fazer, treinamento que ele consiga acompanhar. E assim o pai fez. O menino entrou no judô, e lá no judô o professor, o mestre, começou a ensiná-lo e a trazer palavras de ânimo e a dizer para ele: você é capaz, você consegue, você é tão capaz como qualquer outro desses alunos que estão aqui. E o mestre então lhe disse: eu vou lhe ensinar um golpe, e você vai praticar este golpe todas as vezes que você vier à aula. E então, todas as vezes que aquele rapaz ia à aula, ele praticava esse golpe, praticava, por várias vezes, ele se tornou um exímio conhecedor daquele golpe. Um belo dia, um campeonato foi feito, e o garoto perguntou ao mestre: eu posso participar do campeonato? E o mestre disse: é claro, você é tão capaz como qualquer um dos outros alunos, você vai participar do campeonato, mesmo sem o seu braço. E ele então foi para o campeonato. Na sua primeira luta, o mestre lhe aconselhou dizendo: lembre-se do golpe que eu lhe ensinei. E então a luta começou, e ele aplicou o golpe que o mestre lhe havia ensinado, e pá, jogou o cara no chão e pum, né? Ganhou a primeira luta. Ficou feliz da vida, falou: nossa, ganhei uma luta. Sem um dos braços eu ganhei a luta. Só com o braço, olha só. Veio a segunda luta. Na segunda luta, o mestre lhe chamou novamente e disse: lembre-se do golpe que eu lhe ensinei. Ele foi lá, lutou, aplicou o golpe e pum, ganhou novamente. Maravilha! E então o pai daquele menino, curioso para saber o que estava acontecendo: como assim o meu filho sem um dos braços está ganhando todas as lutas? Foi ao mestre e lhe perguntou: por que é que o meu filho está conseguindo? Será que o senhor pediu para as pessoas facilitarem para ele? E então o mestre respondeu: eu não pedi para que ninguém facilitasse a luta para ele, mas eu lhe ensinei um golpe, apenas um golpe, e ele treinou todos esses anos apenas este golpe. E só existe uma maneira de se livrar deste golpe: é agarrando o braço direito do oponente. Por isso ele ganhava todas as lutas, porque a pessoa só conseguiria se livrar desse golpe se pegasse pelo braço direito, mas ele não tinha o braço direito, então não tinha como se livrar. Era certeiro e funcionou. Assim também deve ser a nossa fé, queridos. Apesar das impossibilidades e o papel do professor, e o papel determinante do professor em toda essa história, nós precisamos ter fé, precisamos acreditar e não deixar que nada nos pare. As dúvidas virão, a falta de credibilidade virá, mas nada disso foi capaz de parar Jesus. Ele prosseguiu e nós
nós também devemos prosseguir. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos cheios de fé nesta manhã. Que consigamos crer nos propósitos de Deus em nossa vida. Você lembra quais são os propósitos de Deus para você? Será que você se perdeu em meio a esses propósitos? Você é chamado para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Senhor, ressuscita sonhos nessa manhã. Faz com que os teus filhos, Senhor, tenham expectativa, tenham fé, tenham alegria. Tira do coração o crescimento dos sentimentos. Tudo aquilo que não te agrada, Senhor, estabelece força, estabelece graça, estabelece unção. Que cada um seja determinado a vencer, a prosseguir. Não permita, Senhor, que cadeias de julgamentos externos nos prendam e nos impeçam de caminhar. Nós somos chamados para vencer, nós somos chamados para prosseguir. Enche-nos, Senhor, de alegria e determinação. É a minha oração nesta manhã. E eu também quero te pedir, ó Deus, que no nosso meio, se houver qualquer preconceito que gera incredulidade, incredulidade com respeito à igreja, incredulidade com respeito aos irmãos, incredulidade com respeito a tudo relacionado à fé, dá disposição aos teus filhos para conhecerem, para estudarem, para se envolverem. Tira a preguiça, tira a morosidade espiritual e traz sobre nós, Senhor, a ação dinâmica do Teu Santo Espírito, enchendo-nos, usando-nos, capacitando-nos, Senhor. Que seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Que todas as cadeias sejam quebradas nesta manhã e que sejamos alcançados pelo Teu favor. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor do Senhor. Oh
Acredite no propósito que Deus tem para a sua vida. Acredite que você é escolhido por Ele. Você tem procedência. Você tem um alvo a alcançar. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com todos. E que todos nessa manhã possam dizer amém. Senhor, que os Teus filhos sejam agraciados pela Tua presença durante essa semana. Sejam usados por Ti. Sejam instrumentos Teus, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus e todos digam que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Dê um abraço apertado no seu irmão. Eu preciso falar com o Paulo, com o Cadu, com a Diaconisa Sol, Cíntia, com rapidinho, só uma vez.